Olá, alunos, tudo bem? Então, sou o Alex, professor de artes, e a gente vai estar falando aí um pouco aí, um fragmento aí nesse capítulo 3 sobre a arte cotidiana, né? Logo de cara aí vocês podem já ver uma pintura aí do grande Almeida Júnior, né? Um cara aí que revolucionou a pintura através, mostrando a regionalidade, né? Essa questão mais clássica, essa questão também mais do povo aí, né? Onde ele retratava bastante pinturas das pessoas da época, certo? A vida como ela é. Então, ações comuns como cozinhar, ler e comer pode ser fonte de inspiração para diversos artistas. Eles retratam certos aspectos da vida e que muitas vezes poderiam passar despercebido no nosso dia a dia. Mas saiba que nem sempre foi assim. Por muito tempo, a arte ocidental privilegiava as suas pinturas e mitologias das religiões, nobrezas e cenas históricas. Então aí, somente no século aí 17 na Holanda, pessoal, que os pintores começaram a trazer para suas obras pessoas comuns, retratando cenas como a vida acontecendo no interior de suas casas, seus arredores. Quando a gente está falando aí dos pintores holandeses, a gente está falando da pintura barroca, tá? Então os holandeses eles tinham muito essa questão aí, certo? Então vamos tentar entender aí, né, uma obra do Vermeer, né, um artista aí que ele pintou a leiteira. Então, o que foi retratado nessa pintura, galera? O que que você olha para essa pintura e você vê, né? Então, quais elementos presentes na cena na cena que nos conta a respeito do seu contexto? Você pode observar que é uma cena do cotidiano, né? Uma questão muito simples aí do artista, que ele tentava retratar cenas do cotidiano, assim como Almeida Júnior, ele retratava cenas do cotidiano e ficou exatamente conhecido por retratar a sua regionalidade. Então, o Vermeer, pessoal, é um artista que eu gosto bastante, pintor holandês aí, que ele trabalha muito essas pinturas aí voltada para os serviços domésticos, essa questão muito dentro de casa mesmo, tá? Tem uma obra que eu gosto bastante dele aí também, que provavelmente eu vou estar falando em sala de aula para vocês, que é a moça do brinco de pérola lá. Tudo bem? Então esses aspectos mais realistas contidos nas obras fez surgir um movimento artístico chamado realismo, né? Pessoal, quando fala realismo, tem uma certa diferença entre o realismo e o hiperrealismo. O hiperrealismo ele surgiu aí agora, né? Uma arte mais contemporânea, que é aquela questão de você enxergar a pintura como se fosse exatamente uma foto. Então, no realismo, já era uma questão que você via, você enxergava, mas não deixa de ser uma pintura, né? Não dá para confundir com uma foto. Mas existiam vários artistas aí que naquela época já estava adentrando aí no hiperrealismo, tá? Então eles jogavam o fundo mais escuro, talvez aí para dar essa questão, destacar uma figura no primeiro plano. Geralmente os artistas barrocos eles usavam muito esse estilo, tá bom? Então esse artista aí eu gosto bastante, tá bom? Ele foi um pintor francês, ele fez essa obra aí, Os Quebradores de Pedra. Eu acho que vale a pena dar uma conferida aí na obra, mas mostra muita cena do cotidiano, né, galera? Então, Gustavo, pessoal, ele trabalhava com essa questão do cotidiano aí, né, mostrando exatamente como a vida é, e a vida é simples no campo, enfim, toda essa questão no trabalho, certo? Outro artista bastante que eu gosto é, lógico, o grande Renoir, né? Então, o Renoir, pessoal, é um artista francês, só pelo nome dá para você identificar, né, sobre essa questão. E ele é um artista que ele, junto com Monet e outros artistas, ele era um artista considerado aí impressionista, tá? Eu vou ler o trechinho aqui para ficar mais claro. Então, os artistas de outras épocas continuaram investigando esse tema. E no caso do impressionista Pierre Auguste Renoir, tudo bem? Então, ele particularmente gostava de pintar momentos de lazer das pessoas que moravam em Paris. Os artistas impressionistas saíam pela cidade, pelo campo para pintar ao ar livre, cena que observavam no cotidiano. Eles buscavam representar os momentos das cores e luz dos personagens. Professor, mas o que é o movimento impressionista? Pessoal, então o movimento impressionista foi um movimento aí que aconteceu onde eles aboliram essa ideia de usar o preto, né? O preto, quando a gente vê na pintura,
A gente tem o costume de usar o preto para contorno, né, galera? Então ele substituiu o preto por tonalidade de azul, marrom, né? Umas cores mais próximas, né? Nesse sentido, umas cores escuras, mas que não seria o preto, talvez um cinza. Então, por que que eles aboliram essa ideia? Exatamente para dar essa sensação de realismo na pintura. Como assim, professor? Então, através de pinceladas curtas, eles usavam também, galera, eles usavam também cores primárias. Então, eles tentavam misturar na própria tela. Por exemplo, eles usavam, sei lá, o amarelo e o vermelho. Então, eles queriam fazer um laranja na tela, então eles misturavam na própria tela. Isso é uma característica muito legal dos impressionistas, tá? Só para você ter uma ideia, na história da arte, eu gosto bastante de citar sempre isso, que eles demoraram aí em torno aí de 30 anos para ser aceito como artistas mesmo. Porque, na realidade, eles exporam algumas vezes, mas os artistas olhavam para eles e falavam, meu, que tipo de arte é essa? É uma arte que impressiona, né? Daí veio o termo, os impressionistas. Então foi através de um crítico de arte que falou que impressionava, né? Então eles adotaram esse termo e eles foram aceitos depois de 30 anos, mas eles viveram o auge, lógico que tanto Monet, o Manet, o próprio Renoir tiveram grandes famas e ganharam muito rios de dinheiro aí em cima de suas pinturas, certo? É um estilo aí que eu, como professor, como educador, eu tento me aproximar bastante dos impressionistas exatamente por essa questão mais peculiar que eles tinham de trabalhar um certo realismo na pintura, mas ao mesmo tempo através das pinceladas curtas. Eu acho que tem essa pegada porque eles manjavam, eles tinham uma noção de luz, sombra muito grande, usar essa questão da luz do sol, a questão da luz do dia a dia, não uma luz artificial aí como alguns artistas também impressionistas usavam, mas eles trabalhavam mais fora do seu ateliê, certo? Quem não trabalhava no ateliê geralmente era o Cézanne, né? Alguns outros artistas, mas geralmente os impressionistas eles trabalhavam com a luz do dia, então eles tinham essa questão de ter uma noção muito grande de luz, sombra e cores, né? Lógico, no caso. Então, você pode ver, pessoal, a profundidade que está essa obra aí, essa obra que se encontra em Paris, né? Eles trabalhavam também com perspectiva, tudo bem? Então, são artistas aí que dominavam essa questão de pintura. Então, pessoal, para a época, a gente está falando aí de 1876, galera. Então, para a época, essa pintura é uma fotografia, né? Olha o traço, olha as pinceladas. Você olhando assim de longe, parece uma fotografia. De perto você vai ver pequenos borrões, né? Então os artistas se preocupavam nisso daí. Então tinha todo um estudo, não é simplesmente você chegar e jogar um pincel com tinta na tela. Então tinha todo o estudo de esboço, né? Uma questão de construção, uma questão também de dinâmica, né? De movimento na pintura. Eles tinha uma questão também de simetria, de equilíbrio na obra. Então, tudo isso daí conta com o artista, né? Eu acho muito legal, eu sempre falo em sala de aula, mas uma boa pintura ela sai através de um bom esboço. Então não adianta chegar e jogar pincel na tinta, tinta na tela, no caso. Então você tem que esboçar antes, através do seu esboço, dessa construção, aí sim você vai pintar, porque você tem uma base, né? Então eu me empolgo falando sempre do Renoir, eu vou pular essa parte, senão eu vou ficar aqui 20, 30 minutos falando dele, tudo bem? Então, cores da emoção. Então, certamente você já ouviu falar, que até mesmo deve ter visto alguma obra mais conhecida, do pintor Vicente Van Gogh, né, galera? O pintor que ele pintava aí os girassóis, que ele é conhecido exatamente por essa questão, tá? Então, exemplo dessas pinturas. Van Gogh gostava de pintar muito cotidiano, né? Pintar o cotidiano, os elementos simples, como sendo os trabalhos de campo, sapatos, pessoas e seus momentos de lazer, etc. Inspirado em outros artistas também, interessado pelo dia a dia, especialmente pelo o Jean-François Millet, e Van Gogh pintava muitas paisagens, além de retratos de pessoas comuns, costumava até mesmo sair para pintar ao ar livre. Pessoal, Van Gogh, ele era impressionista? Não, né, galera? Então, o que que acontece? Van Gogh não era impressionista, porque por mais que ele tivesse essas pinceladas curtas, né, de movimento e tal, Van Gogh ele é considerado pós-impressionista. Então,
Que isso fique claro para você quando falar que o Van Gogh é impressionista, tá? Ele era pós-impressionista, ele vem depois do impressionismo ali, tudo bem? Então, observe a primeira grande pintura do Van Gogh, Os Comedores de Batatas, que retrata pessoas simples que vivem no campo e na ação cotidiana de se alimentar. Eu vou mostrar, mas não fiquem assustados com essa imagem, tá, galera? Que isso vai falar que não é o Van Gogh. Pessoal, essa obra é do Van Gogh. Galera, você olhando assim, você fala, não é do Van Gogh. Por quê? Porque não tem nada a ver, galera. O traço do Van Gogh é totalmente diferente disso aí. Então, para tentar aproximar aí dessa questão do realismo, logo no começo aí, ele usou essas tonalidades mais escuras. Porque quando você olha uma obra do Van Gogh, você vai ver que ela tem movimento, né? As pinceladas são curtas, rápidas, e tem todo um efeito de cores quentes, até mesmo questão de cores frias e tal. E o Van Gogh, ele vem com tonalidade de preto, lógico que é para mostrar que é uma noite. Tem todo um estudo através dessa obra, mostrando aí essa questão dos comedores de batata, mas o Van Gogh, através dessa obra, ele estava tentando ir para o realismo, ele estava dentro do estilo dele ainda pós-impressionista, tá? Que isso fique claro para vocês. Mas você vê que ele dominava a técnica. Você vê que ele tinha uma noção enorme de pessoas no primeiro plano, pessoas no segundo plano, até mesmo essa questão mais de perspectiva, né? Tem uma obra que eu gosto bastante, que é o Quarto, que ele desenhou, que aí ele já está no estilo dele. Mas, então, continuando aqui, eu vou mostrar aqui, lógico, uns trechos dessa pintura. Então, que sentimentos, impressões você tem ao observar a pintura de Van Gogh, como essas cores mais escuras? É estranho, né, galera? É estranho falar do Van Gogh pintando uma tela mais escura. Parece uma pintura barroca, só para você ter uma ideia. Então, em sua opinião, por que o artista escolheu essas cores para pintar sua obra? Para você, as cores podem influenciar na percepção de uma pintura ou desenho? Então, isso daí está no livro de vocês, para vocês responder. Lógico, é uma resposta pessoal, tá bom? Não precisa de um estudo aprofundado sobre isso, uma questão mais de percepção visual sua. Então você vai olhar a obra e você vai escrever o que você sente e o que você sentiu através dessas pinceladas do Van Gogh, né? Que causam uma certa estranheza. Lógico que eu também não quero influenciar na sua resposta, mas em mim, no caso, causou uma certa estranheza, apesar de já ter conhecido essa obra muito tempo atrás, tá? Então, continuando aqui, cotidiano da pintura brasileira, galera. Então, o cotidiano também foi tema de pinturas brasileiras a partir do século XIX. Alguns artistas passaram a buscar novos caminhos para expressar suas emoções e sua visão do mundo. Para isso, deixaram de lado as cenas históricas e poses rígidas dos membros da nobreza para retratar o povo brasileiro, seu cotidiano, e gestos mais naturais como as cores vivas. Então, temos exemplo aí, tá? Então, Oscar Pereira da Silva, né, o nome da obra aí, Criação da Vovó, né, uma pintura aí que vocês quiserem dar uma olhadinha mais perto nela, você encontra na Pinacoteca do Estado. Pessoal, onde fica a Pinacoteca? Fica ali na Estação da Luz, tá? Então, você descendo, do lado tem o Museu da Língua Portuguesa e logo na frente você vai ver a Pinacoteca do Estado. Acho que vale muito a pena você ver as obras, porque tem bastante obra do Almeida Júnior também, tudo bem? Então, na realidade, cenas do cotidiano, tá, galera? Olha que linda essa pintura, galera. Então, falando no Almeida Júnior, olha ele aí, pessoal. Então, cenas de Augusto, cenas de família de Adolfo Augusto Pinto, no caso. Então, a pintura do Almeida Júnior, cenas do cotidiano realmente, mostrando óleo sobre tela, fica na Pinacoteca do Estado. Lá você vai encontrar diversas pinturas do Almeida Júnior, tá, galera? Só para deixar claro aí, o Almeida Júnior, ele foi um pintor aí que representou muito o Brasil, ele foi estudar lá fora, né? Arte, porque geralmente os artistas aqui, galera, eles tinham estudo, lógico, sobre a pintura, mas, meu, é questão de você ir para Paris, você ir para França, porque lá tava o berço da pintura, e principalmente nessa época aí, onde Almeida Júnior, ele estava no auge da carreira dele, ele começou a crescer, ele realmente representou o Brasil nessa questão de regionalidade na pintura. Ele veio a falecer, galera, devido a um caso que ele teve com a prima dele, no caso, a Maria Laura, né? Então, o marido dela foi lá e acertou uma faca na clavícula esquerda dele, ele veio a falecer
aí, mas ele estava no auge da carreira dele, certo? Era um pintor muito tímido, né? Se você for ver a biografia dele, era um pintor muito tímido, não era de falar muito, era um cara que se expressava realmente através das pinceladas, pinturas mesmo. Mas nessa questão de conversar, de brincar, de tomar a frente das coisas, não, ele era muito reservado mesmo, pelo que eu estudei sobre ele, certo? Então, aí tem uma outra pintura aí, né? Abigail de Andrade. Aí, no caso, estendendo a roupa, uma pintura na coleção particular. No caso, olha, pessoal, exatamente, olha como trabalha a luz e sombra. Você pode ver nitidamente aí nessa parte da escada da onde está vindo o sol, né? Dela tá estendendo a roupa, de todas essas questões da cena cotidiana da época. Então pensa comigo, era uma fotografia da época, é uma simplicidade, né? As casas. Então, geralmente mostrando exatamente o que eles viviam na época. Então, a pintura ela retratou muito isso daí. Então, vale muito a pena a gente observar esse tipo de pintura, porque mostra o que a época estava vivendo. Então 1888 era mais ou menos nesse período aí que acontecia essas cenas do cotidiano. Hoje em dia acontece? Sim, mas porém as casas diferentes, tudo é diferente, né, galera? Mudou muita coisa, né? Então essa simplicidade era muito legal ser retratada na época. O Almeida Júnior, tá, galera? Ele também pintou o Violeiro, tá? Então essa obra aí se encontra na Pinacoteca do Estado, exatamente mostrando a simplicidade do campo também, a simplicidade das pessoas, né? Você vê que é um realismo muito grande, né? Eu acho que uma obra que ele pintou, que ele pintou também, que eu gosto bastante, chama Saudade. Eu acho que vale a pena vocês dar um Google depois aí para pesquisar essa obra, tá? Então Almeida Júnior, ele era um cara aí que representava a regionalidade, mostrando as pessoas simples, tal. Eu acho que ele também pintava as pessoas importantes no sentido de ter bastante dinheiro, né, galera? Então ele era um retratista na realidade. Então o Almeida Júnior, pelo que eu estudei sobre ele, ele pintava os retratos exatamente para poder ganhar o dinheiro dele, né, para poder essa questão de sobreviver, mas ele também pintava essa questão, acho que o que ele mais gostava realmente era pintar as pessoas simples do campo. Acho que era muito voltado para isso. Galera, eu tô ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena pincelada aí sobre a arte, né? Acho que vale a pena vocês dar uma pesquisada maior sobre esses artistas aí que eu citei, até responder os exercícios do livro, né? E lógico, questão de dúvida, alguma coisa nesse sentido, por favor, entre em contato comigo, manda um e-mail, enfim, usa o portal de vocês, do Ionica, e é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, lógico, vou gravar uma outra videoaula para a gente se aprofundar mais sobre esses determinados assuntos. Então, até breve, um grande abraço, galera. Fica com Deus.